Nosso convidado hoje ele é o Renan. Como já tinha adiantado, ele já esteve conosco antes, né, na primeira edição do curso. Não sei se temos alunas aqui hoje que estavam nessa primeira aula dele, mas ele é assessor judiciário em Ribeirão das Neves, conhece a execução penal como poucos e está aqui hoje para falar para a gente sobre levantamento de pena, um tema que eu sei que parece muitas dúvidas e, enfim, muito interesse. Não vou me alongar mais, Renan. A palavra é toda sua, só te agradecer novamente por aceitar o nosso convite. Boa noite, Davi. Vocês me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Espero que sim. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para discorrer um pouquinho do que a gente vivencia. E, Davi, também, se quiser me interromper, e às vezes só eu falando também fica cansativo, maçante, às vezes tem uma pergunta oportuna relacionada com o tema, se quiser me interromper também, fiquem à vontade, eu até prefiro ser interrompido para a gente. Às vezes vocês trazem coisas novas que eu não imaginaria dizer e acrescentam a nossa conversa. Eu separei alguns atestados de pena para a gente ver ao final, para a gente entender como que é um atestado de penas na execução penal, que é o documento mais importante, né, na execução penal. É ali que a gente vai ver previsão de benefício. Então, é importante que esse documento esteja sempre certo, que a gente saiba também visualizar esse documento, entender o que tem ali e extrair o máximo de informação pertinente. Então, só para a gente fazer uma análise prévia, antes de chegar na atestado de penas, é bom a gente situar em qual fase processual e prisional que a pessoa está nesse momento. Quando a gente fala de execução penal, a gente trata de uma pessoa que já está em cumprimento de pena, uma pessoa que já foi condenada. Se a pessoa está presa provisória, não incide o disposto na execução penal que a gente vai tratar agora. Então, se a pessoa foi presa em flagrante, está respondendo ao processo em liberdade, ou mesmo presa, e ainda não foi condenada, a gente não vai ter o atestado de penas. O atestado de penas só existe a partir de uma condenação da pena que foi fixada e do regime que foi estabelecido. Então, esse é o primeiro ponto, é a pessoa condenada. Se foi condenada, aí sim inicia-se o que a gente chama de execução penal. E a execução penal, ela adota o sistema progressivo de cumprimento de pena. O que isso quer dizer? Que a pessoa condenada no regime não vai cumprir toda a pena naquele regime, ela vai progredir gradualmente do regime de cumprimento de pena. Então, se a pessoa foi condenada no regime fechado, são 3 regimes de cumprimento de pena, isso é importante. O regime fechado, o semiaberto e o aberto. Então, 3 regimes de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto. O fechado é o mais gravoso, o semiaberto é o menos gravoso e o aberto é o menos gravoso. Então, a pessoa condenada no regime fechado vai progredir gradualmente para o regime semiaberto, e do regime semiaberto ela vai progredir para o regime aberto. Regime fechado, para quem não tem conhecimento, é basicamente cumprir a pena preso mesmo, sem sair da unidade prisional. Já o semiaberto, há a possibilidade de trabalho externo e saídas temporárias. Esses benefícios foram restringidos ultimamente, em 2020, com a lei anticrime, agora em 2024 também, com a nova legislação que endureceu a possibilidade de trabalho externo e saída temporária, sobretudo para crime com violência e crimes hediondos, mas esse benefício ainda é cabível para os condenados anteriormente a essa lei. A lei penal que é prejudicial, ela não retroage. Então, quem cometeu um crime antes dessa lei tem os benefícios. Quem cometeu crime posterior, aí sim, ficam vedados os benefícios. E só para a gente retomar o raciocínio, o regime semiaberto tem trabalho externo e saída temporária, e o regime aberto é cumprido em casa de albergado. Como não tem esse tipo de estabelecimento prisional, salvo engano, só em Belo Horizonte, então é cumprido em regra
o regime aberto em prisão domiciliar. Então, são basicamente esses os regimes e os benefícios de cada um deles. Regime fechado, cumprir pena preso, sem saída. O regime semiaberto, com trabalho externo, possibilidade de sair durante o dia para trabalhar e à noite volta para o presídio. E as saídas temporárias. Pode ser tanto para estudo e também para visita à família. Seria a visita de 5 vezes por ano, 7 dias por semana. Então, a pessoa ela vai visitar a família, mas tem algumas obrigações que devem ser cumpridas, como recolhimento noturno, proibição de frequentar bares, e ao final de 7 dias retorna para o presídio. E, por fim, como eu disse, o regime aberto, que é em caso de albergado, mas na falta, é cumprido, em regra, em prisão domiciliar. Esses são os 3 regimes. Há também o livramento condicional. O livramento condicional é a possibilidade da pessoa também ser colocada em meio aberto. A Daiane está falando que está baixo. Tem mais gente reclamando, o som está baixo? O meu tá normal. É que eu tô ouvindo normal. Tem a sugestão que fez de colocar no alto-falante, Daiane Kelly também, que falou que tá baixo. De repente, se vocês conseguirem colocar no alto-falante, melhora um pouco. Melhora mesmo, eu coloquei e deu certo, ficou ótimo. Tá bom. Então, aí, Daiane, vê se você consegue seguir essa sugestão. A Josi também reclamou que tá baixo. Tentem essa sugestão para ver se melhora. Bom, se não melhorar, vocês me falam. E, além desses regimes de cumprimento de pena, há também o livramento condicional, que também é progressivo, mas permite a saída da pessoa imediatamente para a rua, enquanto o regime fechado. Enquanto a progressão de regime é gradual, a pessoa progride do fechado para o semiaberto, para o aberto. O livramento condicional é outra possibilidade de benefício, mas que a pessoa vai para a rua independente do regime. Os requisitos são um pouco mais rigorosos, mas permite a colocação no meio aberto de igual forma. Então, esses os benefícios principais da execução. Progressão de regime e livramento condicional. Vamos voltar um pouquinho para os regimes, entender quando é fixado cada um dos regimes. Por que o fulano pegou o regime fechado? Por que pegou o semiaberto? Por que ele está preso? Então, geralmente isso não fica a escolha do juiz que está sentenciando, julgando. É a lei que estabelece quando vai ser fixado cada regime. Por exemplo, o regime fechado é a partir de uma pena superior a 8 anos. Então, se a pessoa foi condenada a uma pena superior a 8 anos, o regime é o fechado. Se a pena é de 8 anos até 4, é o semiaberto. Inferior e igual ou inferior a 4, o regime é aberto. Então, segue esse patamar. Superior a 8 é o regime fechado. De 8 até 8 e superior a 4, regime semiaberto. E 4 anos para baixo é o regime aberto. Mas, se a pessoa for reincidente, a regra é o regime fechado. Se ela tiver a culpabilidade não for tão gravosa, aí sim é possível fixar o regime semiaberto. Mas a regra é reincidente fechado ou semiaberto. Então, a partir daí a gente consegue entender os regimes de cumprimento de pena. Então, o juiz sentenciou alguém a um determinado regime, a uma determinada pena, e a partir dali cessa o processo criminal. Na verdade, o processo criminal pode até continuar tramitando, mas dá-se início também a um outro processo que a gente chama de execução penal. E aí é um outro juiz quem vai analisar esse processo. A parte pode recorrer da pena que foi imposta, pode criar redução, alterar o regime ou pleitear absolvição, mas a pena já é iniciada se ela estiver presa. Então, se a pessoa estiver presa, aí o juiz sentenciante expede o que a gente chama de guia de recolhimento. É um nome técnico, mas é importante para vocês terem ciência. Guia de recolhimento, é só com a guia de recolhimento que é iniciado o processo de execução penal. E essa guia de recolhimento é um documento emitido pelo juiz criminal, e lá consta basicamente as informações da condenação. Consta o APFD, consta a denúncia, consta a sentença e consta os dados daquela pessoa que foi condenada.
filiação, o crime que ela cometeu, a pena que ela pegou, e essa guia de recolhimento que é encaminhado para o juiz da execução penal e ali é formado o processo de execução penal, a partir da guia de recolhimento. O documento principal que o juiz criminal encaminha para o juiz de execução penal para formar a execução. Enquanto não é encaminhada essa guia de recolhimento pelo juízo da condenação, não é iniciada a execução penal. Tá bom? E quem é o juiz de execução penal? O juiz de execução penal geralmente não, é aquele no qual o sentenciado está preso. Então, se a pessoa está presa em Contagem, é o juiz de Contagem. Está presa em Belo Horizonte, é o juiz de Belo Horizonte. Está em Igarapé, é o juiz de Igarapé, e assim sucessivamente. Então, sempre que a pessoa for sendo transferida de estabelecimento prisional, a execução penal também é transferida. Então, pode ser que um juiz decida hoje, pode ser que amanhã outro juiz decida, porque a execução penal não fixa, não é perpétua naquele juízo. Ela vai modificar de acordo com o local de custódia do sentenciado. Então, esse é um ponto bem importante. Não é porque o juiz decide uma vez que ele vai decidir sempre, ele vai decidir enquanto a pessoa estiver presa naquela unidade prisional. E se a pessoa estiver presa, se ela estiver solta, o juiz de execução penal é de onde ela residir. Então, da mesma forma, se a pessoa mudar de endereço, muda-se também o juízo da execução penal. Não é o juiz da condenação, o juiz da condenação cessou ali quando formou a execução. Iniciou a execução, é um outro juízo, e esse juízo pode modificar de acordo com as transferências daquela pessoa. Geralmente, uma unidade prisional é destinada exclusivamente para o regime fechado. Então, ele cumpre fechado na comarca, e aí ganha a progressão de regime, e ali muda-se o juízo de execução penal, que ele também é transferido para a unidade prisional compatível ao regime semiaberto. Então, esse é um ponto interessante da gente distinguir. Competência para execução penal, ela não é fixa, ela muda de acordo com o local de custódia ou o endereço da pessoa custodiada. Não sei se você sabe, mas hoje a execução penal ela é informatizada e ela tramita no que a gente chama de SEEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Então, todas as execuções de Minas Gerais e do país tramitam ali. Então, é possível consultar todo o processo. Obviamente que há restrição no acesso aos documentos, há restrição no acesso ao atestado de penas, mas é possível acessar todo e qualquer processo a partir dali, ver onde o processo está, o que já foi decidido, o atestado de penas, tudo a gente consegue ver de forma digital no site do SEIU, o Sistema Eletrônico de Execução Unificada. E esse processo ele é único. Um processo de execução penal é único. Isso quer dizer que é formada apenas uma execução penal para aquela pessoa condenada. E se ela for transferida para São Paulo, para Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, ou para outro estado, ela vai continuar tramitando com aquele mesmo processo, não é formado um novo, sempre o mesmo processo. E outro ponto importante, a execução penal concentra todos os processos pelos quais a pessoa foi condenada. Então, se ela tem uma condenação, duas condenações, três condenações, e assim vai, é formado um processo de execução somente. Enquanto os processos que apuram crime são diversos, a pessoa pode ter processo em diversas comarcas, a execução penal não. Ela é formado um único processo, e ali vai ter todas as penas daquela pessoa, e a progressão de regime, o livramento condicional, vai observar todas as penas impostas naquela pessoa. Então, mais um ponto importante é a questão de ser um processo único e de estar disponível no CEU para consulta pública. Da mesma forma que eu disse que o sistema de execução penal ele é progressivo,
ou seja, a pessoa vai progredindo gradualmente de regime, ela também vai regredindo de regime. Se ela tem um bom comportamento, ela vai progredindo. Se ela tem um mau comportamento, ela vai regredindo. Ou seja, se a pessoa comete uma falta grave, ela é regredida do regime de cumprimento de pena. Então, por exemplo, a pessoa está cumprindo pena solta, em regime aberto, está na rua, aí vai e envolve em novo crime. Ela pode ser regredida para o regime semiaberto ou até mesmo para o fechado. E que é importante, enquanto a progressão ela é gradual, mais uma vez, do fechado para o semiaberto para o aberto, ou seja, ela não pode progredir direto do fechado para o aberto, a regressão de regime pode ser por salto, que a gente chama, ou seja, ela está no aberto, pode voltar direto para o fechado, se ela cometer um descumprimento muito grave. Então, da mesma forma que a pessoa progride, ela pode regredir, e regredir direto aberto para o fechado. Então, se a pessoa está no regime aberto, por exemplo, comete um novo crime, ou deixa de comparecer ao fórum, isso acontece muito. Tem gente que tem um regime aberto, tem algumas obrigações de recolher à noite, tem a obrigação de não frequentar bar, de comparecer ao fórum, de comprovar a ocupação lícita, e não observa essas condições, acha que já está desobrigado. Nesse caso, ela comete falta grave, e aí pode voltar para a prisão. Então, é importante a pessoa cumprir cada condição fixada do regime aberto. Enquanto não for declarada a extinção da punibilidade, ela tem que seguir cumprindo aquela pena. Então, algumas questões que podem parecer bobas, entre aspas, como não comparecer em juízo, é uma condição que deve ser observada, mas alguns desconsideram. E isso pode ocasionar falta grave. E falta grave com regressão de regime e voltar para a cadeia. Então, nenhuma condição deve ser desobedecida, senão pode acarretar consequências no cumprimento da pena. Então, dê um exemplo no regime aberto. No regime semiaberto, pode ser que a pessoa esteja com o telefone celular na cadeia. O telefone celular é causa de falta grave, regressão de regime. Fuga também. Fuga é falta grave, regressão de regime. Que mais? Descumprir ordem de servidor também é falta grave. Então, a pessoa pode ter situação prisional modificada em razão dessa prática de falta grave. E o procedimento de apuração de falta grave, quando a pessoa está presa, ela tem início a partir de um comunicado de falta grave pela própria direção da unidade prisional, e depois é realizado o que a gente chama de CD, que é o Conselho Disciplinar, e ali finaliza o PAD. Finalizado o PAD, é encaminhado para o juiz de execução, e ali ele avalia aquela conduta que é imputada ao sentenciado. E a gente chama que a execução penal é híbrida, porque ela tem via tanto administrativa como via judicial. Via administrativa, por exemplo, no presídio. São vários requerimentos feitos no presídio, como visita, como entrega de kits, e nesse caso que a gente está tratando de regressão de regime, é apuração de falta. A falta é apurada no presídio, e aí a falta lá pode ser classificada como grave, média ou leve. As faltas graves são comunicadas ao juiz de execução penal, e ali ele instaura incidente de falta grave, designa a audiência de justificação e ouve o sentenciado. E aí pode ser que tenham consequências distintas. Pode ser que ele seja condenado no PAD e receba alguma suspensão de visita, ou alguma suspensão de trabalho, de saída. Pode ser que ele seja absolvido perante o juiz de execução penal. Não acarretar consequência nenhuma. Então, são questões diferentes e consequências diferentes em âmbitos diferentes. Âmbito administrativo, algumas consequências, em âmbito judicial, outras consequências. Então, já deu para entender o ponto principal que eu queria chegar, que é como a execução penal é formada, quais os regimes de cumprimento de pena, possibilidade de progredir e possibilidade de regredir.
Vamos tratar agora do que é mais importante para a nossa aula, que é atestar de penas, que é o sistema progressivo, que é a progressão de regime. Como que a pessoa vai progredir de regime? O primeiro ponto importante é que o juiz de execução penal não define nada. Algumas pessoas reclamam, você vai me dar 5 anos para progredir de regime, você vai me dar 2 anos para eu progredir. Não, o juiz de execução penal não fixa a data que a pessoa vai progredir. É tudo de acordo com a legislação. O juiz não tem possibilidade de mudar o que está previsto ali na lei. E são 2 requisitos para progredir. Um é o requisito objetivo e outro é o requisito subjetivo, que a gente chama. Basicamente, o objetivo é o tempo e o subjetivo é o comportamento. Então, trocando em miúdos, é tempo de pena e comportamento. A pessoa tem que cumprir uma parcela da pena e tem que ter um bom comportamento. Então, requisito objetivo, tempo de pena, subjetivo, comportamento. O comportamento, quem atesta, é o diretor da unidade prisional. A gente chama o documento de atestado carcerário. Então, para decidir sobre qualquer benefício na execução penal, é exigido o atestado carcerário, para ver se a pessoa tem um bom comportamento e, tendo um bom comportamento, ele preenche esse requisito. Se tem uma falta grave pendente de apuração, o benefício é postergado, é atrasada a análise dele, até que a falta grave seja apurada. Então, vamos supor que a pessoa já tem direito à progressão de regime porque cumpriu a parcela da pena, mas, se tiver uma falta grave pendente de análise, esse benefício é, entre aspas, segurado e é analisado somente após o desfecho da apuração da falta grave. Então, requisito subjetivo, comportamento que atesta é o diretor da unidade prisional, é basicamente falta grave. Falta média e falta leve não impede a progressão, é somente a falta grave. E, de outro lado, a gente tem o requisito objetivo, que é o tempo de pena que a pessoa deve cumprir. E aí a gente tem diversas hipóteses de progressão de regime nesses casos. A progressão de regime vai variar de acordo com o crime que aquela pessoa cometeu. Quanto mais gravoso o crime, uma parcela maior de pena a pessoa tem que cumprir para progredir. Vamos fazer uma comparação aqui simples. A pessoa que comete um furto, que é um crime sem violência, e uma pessoa que comete um homicídio, que é um crime com violência e hediondo. Homicídio qualificado, por exemplo. Quem cometeu um crime menos grave, no caso o furto, vai progredir com uma parcela menor do que ele cometeu um crime hediondo. O cálculo da progressão é feito sempre com base na pena fixada. O crime de furto, sem violência ou grave ameaça, a pessoa progride com 16% de pena. Então, pessoa condenada a uma pena de 6 anos, em furto, por exemplo, tem que cumprir 16% daquela pena para progredir, se ela for primária. Se ele for reincidente em crime sem violência, cometeu 2 furtos, ele vai progredir com 20%. Então, aqui vocês já podem ver a primeira distinção. O crime de furto, sem violência, se a pessoa for primária, progride com 16%. Se ela for reincidente, progride com 20%. Então, se a pessoa tem uma ficha criminal maior, tem outras condenações anteriores, isso acaba atrapalhando a progressão de regime. Então, pode ser que 2 pessoas na mesma situação tenham progressões diferentes. Então, é sempre bom analisar caso a caso. Pode ser que 2 pessoas presas no mesmo ato, no mesmo fato, tenham progressões de regime em datas diferentes. Isso porque deve ser analisada a natureza do crime, se é com violência, sem violência, hediondo ou não hediondo. Deve ser analisada também a questão da primariedade ou reincidência. Então, aqui já deu para notar nos crimes sem violência. Eu vou tratar de cada um deles aqui bem rapidamente. Não preocupem em gravar, porque tem isso no atestado de penas, mas só para vocês terem noção de como muda de acordo com a primariedade e reincidência ou com a violência ou grave ameaça. Estava falando do furto, que é um crime sem violência ou grave ameaça.
Se a pessoa for primário, progride com 16 e reincidente com 20. Se a pessoa cometer um crime com violência, por exemplo, o roubo, ela já vai progredir com 25%, que é quase um quarto, e é um quarto da pena. Enquanto 16% é um sexto, 25% é um quarto, ou seja, uma parcela muito maior. Como é que é feito esse cálculo? Por exemplo, se a pessoa for condenada a 8 anos no crime de roubo, tem que cumprir 25% da pena. 25% da pena é um quarto. Então, um quarto de 8, 2 anos. Então, a pessoa tem que cumprir 2 anos no regime fechado para progredir de regime. Então, a gente faz o cálculo a partir daí. A gente pega a pena que foi fixada para aquela pessoa, pena imposta, e calcula a fração que é exigida para a progressão. Então, repetindo, no caso de roubo de uma pessoa primária, progride com quanto? Com 25% ou um quarto da pena. No caso hipotético que a gente está tratando, é uma pena de 8 anos, 25% é um quarto de 8, 2 anos. Então, aí vocês podem observar que não é o juiz quem fixa isso, é simplesmente cálculo matemático. A execução penal depende basicamente do bom comportamento do sentenciado e da parcela de pena cumprida. Se isso estiver sempre presente, o juiz não vai ter muita interferência no benefício. A gente tem que é um benefício declaratório. Se preencher os requisitos, o juiz vai simplesmente conceder. Então, por isso que é importante observar tanto o requisito objetivo quanto subjetivo, ou seja, a parcela da pena e o bom comportamento. Estava tratando aqui do caso de roubo, condenado primário, progride com um quarto, 25%. Se ele for reincidente, progride com 30%. E por aí vai. Por exemplo, condenado por crime contra a vida, vai progredir homicídio. Crime contra a vida é homicídio. A pessoa matou alguém, a progressão de regime é com metade da pena. Olha o tanto de pena que a pessoa tem que cumprir. Foi condenado a pena de 12 anos, por exemplo, que é a pena mínima. Só vai progredir para o regime semiaberto depois de 6 anos de pena. Então, e além disso, ela não vai ter nem livramento condicional, que a legislação proíbe, e nem saída temporária. Então, olha as consequências de cada crime. Então, além de afetar o alcance do benefício, afeta também outros benefícios, como saída temporária e livramento condicional. Então, é sempre bom entender qual crime que aquela pessoa foi condenada para saber as consequências de cada benefício, certo? Então, cada crime progride com uma fração e cada crime tem uma consequência distinta para fins de demais benefícios. Antes de mostrar o atestado de penas, eu quero tratar ainda sobre remissão. Remissão é um ponto importante, que é a possibilidade de abater a parte da pena com base no trabalho, com base no estudo e com base na leitura. Então, são basicamente 3 hipóteses de remissão de pena, que é a remissão por trabalho, a remissão por estudo e a remissão por leitura. A remissão por trabalho, a cada 3 dias de trabalho, a pessoa tem um dia de pena remido. Então, trabalhei 3 dias, tenho um dia de remissão. Trabalhei 6 dias, tenho 2 dias de remissão. Trabalhei 30 dias, tenho 10 dias de remissão. E, com isso, os benefícios são antecipados nessa proporção. O término de pena antecipa 10 dias, progressão antecipa 10 dias, por isso que é tão importante o trabalho, além de fins educativos, possibilita a antecipação de benefício. Então, se a pessoa trabalha por 3 dias, tem remissão de 1 dia. Cada 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão. Isso para todo o regime fechado e para o regime semiaberto. Está no trabalho externo, trabalho durante o dia e volta para a cadeia à noite, também tem direito à remissão pelo trabalho. Só não tem remissão pelo trabalho quem está em regime aberto ou livramento condicional. Aí não é cabível. Então, nesses casos de livramento condicional e regime aberto, o trabalho é obrigatório. Se a pessoa está na rua, ela é obrigada a trabalhar. E se ela é obrigada a trabalhar, ela não tem direito
a remissão pelo trabalho. Além da remissão pelo trabalho, há a remissão pelo estudo. A cada 12 horas de estudo, a pessoa tem um dia de remissão. Então, estudou 120 horas, 10 dias de remissão. E essa remissão esse estudo pode ser tanto presencial, na própria unidade prisional ministrando curso, mas a gente sabe que são poucas as vagas, então essa possibilidade de estudo pode ser também remota, pode ser virtual. Hoje há vários cursos digitais, ensino à distância. Eu acho que o mais recorrente é o que a gente chama de CENED, e acho que os próprios familiares compram e encaminham para o presídio, e ali ele tem acesso ao material, é feita uma avaliação em sala separada, sem acesso aos materiais, sem consulta. Ele faz a prova, depois vem o certificado, e a partir desse estudo, ele também ganha remissão de pena. Então, seja o estudo presencial, seja o estudo à distância, é cabível a remissão pelo estudo, em qualquer regime aberto, regime semiaberto ou regime fechado. Então, enquanto o regime aberto não admite remissão pelo trabalho, ele admite a remissão pelo estudo. E há também a remissão pela leitura, que a cada obra lida, a pessoa ganha 4 dias de remissão. Então, a pessoa lê uma obra e, ao final, tem 4 dias de remissão. Como é feito isso? A obra lida não é qualquer obra lida, é obra elencada pelo DEPEN, a Sejusp que dispõe quais obras podem ser lidas, e aí fornece essas obras para leitura. Ao final da leitura, o sentenciado é submetido a uma avaliação, ele tem que fazer uma descrição do que ele leu, a pedagoga faz uma avaliação se o resumo é compatível com a obra lida, e se verificar que, de fato, é compatível, aí ele tem direito à remissão de 4 dias de pena. E é, no máximo, uma obra por mês. Então, a pessoa pode ler, no máximo, 12 obras. Na verdade, pode ler quando as obras for possível, mas, para fins de remissão, apenas uma obra por mês, então apenas 12 obras por ano, 12 vezes 4, 48. Então, a remissão pela leitura é dessa forma. Então, são 3 possibilidades de remissão, basicamente: trabalho, cada 3 dias de trabalho, um dia de remissão; leitura, a cada 12 horas estudadas, um dia de remissão; e também remissão pela leitura. A remissão por leitura é basicamente um regime fechado e semiaberto, até porque no aberto não há possibilidade de fiscalização se a pessoa de fato teve acesso à obra lida. Então, esses são os pontos principais de remissão. Deixa eu ver aqui o meu roteiro, que a gente já vai para o atestado de penas, ou se a gente trata de algum tema antes. Renan, você aqui de volta, acabei de te ver lá no fórum. Estamos aí juntos. Uai, mas é o Renan, acabei de ver ele no fórum. Pois é, estamos aí. Deixa eu ver. Eu acho que eu já posso mostrar para vocês um atestado de penas para ficar mais elucidativo. Eu consigo compartilhar minha tela? Acredito que sim. Tá, deixa eu tentar aqui, então. Estão conseguindo ver? Sim.
Beleza, tá. Então, isso aqui é um atestado de penas. Eu suprimi as informações as informações sensíveis, né, obviamente, para preservar a pessoa em cumprimento de pena. Mas esse aqui é um documento padrão, é o que a gente chama de atestado de pena. E como eu disse, é o ponto principal da execução penal, de um processo de execução penal. Ele é modificado a cada atualização que é feita, os dados nele também são atualizados. Como assim? Se teve remissão, é lançada a remissão atestado de penas e os benefícios antecipam. Se a pena foi reduzida, também promove modificação no atestado de penas. Se a pessoa ganhou uma progressão, também é modificado o atestado de penas. Se ela foi regredida, também há modificação. Então, não é um documento estático, é um documento que muda a cada alteração no cumprimento da pena. Então, pode ser que o atestado de penas hoje seja um, amanhã ele vai ser outro. Porque, como eu disse, a cada alteração no cumprimento da pena, o atestado de penas também é modificado, certo? O que não muda é a qualificação. Aqui vão ter os dados básicos da pessoa, nome, RG, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, naturalidade, sexo, isso daqui não muda. Qualificação são os dados básicos da pessoa condenada. Depois da qualificação, a gente tem as condenações. Como eu falei anteriormente, todas as condenações daquela pessoa em cumprimento de penas fica indicada, elas são aglutinadas no mesmo processo de execução penal. Então, se a pessoa tiver 5, 6, 10, 20 ou apenas uma condenação, vai aparecer tudo aqui para a gente em condenações. E vai indicar para a gente o artigo que a pessoa foi condenada, a pena e a vara de condenação. Então, nesse caso hipotético aqui, a pessoa foi condenada no artigo 155. O artigo 155 é furto, certo? Furto é um crime sem violência ou grave ameaça. Então, gravem essa informação. A gente está tratando aqui no caso de um furto, que é um crime sem violência ou grave ameaça. A pena daquela pessoa, a pena imposta é de 5 anos, 6 meses e 15 dias, e a condenação é da primeira vara criminal. Então, aqui basicamente informação da condenação, repetindo o artigo da condenação, a pena imposta e a vara de origem, que no caso é a primeira vara. Além de condenação, o sistema... A Lívia Oliveira já fez a pergunta, posso responder ou é melhor deixar para o final, Davi? Como você achar melhor, Renan. Ela está falando que está doente, então vamos responder ela aqui. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Estou meio doente, queria fazer uma pergunta. Quanto tempo que demora para um juiz colocar a remissão no atestado de penas, pois meu esposo foi de bonde, não consta no atestado de penas dele as emissões que ele fez na outra unidade. Onde posso procurar para poder colocar essas emissões no atestado de penas dele? Então, isso vai variar, Olívia, de comarca para comarca, ou seja, de unidade prisional para unidade prisional. Em algumas unidades prisionais, é feita a juntada no processo seu regularmente, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, periodicamente. Agora, há outras comarcas que essa juntada é feita só se houver um pedido. Então, eu não consigo te informar assim quanto tempo um juiz demora, porque varia de comarca para comarca. Varia de juiz para juiz. Nesse caso, eu te oriento se tiver advogado, procura advogado. Se não tiver advogado, pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública faz um pedido no processo de execução penal para juntar todo o atestado de trabalho daquela pessoa. E aí é feito esse pedido, a unidade prisional vai para o juiz decide, a unidade prisional vai e junta esses atestados para fins de remissão e abatimento. Então, nesse caso, orienta, como eu disse, se não tiver advogado, procura a Defensoria Pública, também faz um excelente trabalho, e lá eles peticionam
verificam se há alguma questão adicional a ser pleiteada e peticionam, certo? E aí um ponto importante, o atestado de trabalho, entendi, já foi feito pedido, já tem um ano isso e até hoje não foi colocado. Então é bom reiterar, porque se já tem um ano, já tem um prazo bem grande. Então, te orienta nesse caso a tentar fazer um novo pedido, porque se ele está trabalhando, um ano de trabalho vai dar uma diferença muito grande no atestado de penas. Então, oriento nesse caso a reiterar o pedido, tá bom? Então é isso. E vamos voltar aqui para o atestado de penas. Ok, a gente está tratando dessa pessoa que foi condenada, vou repetir, num furto, que é crime sem violência, uma pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias. O sistema vai indicar aqui para a gente data de prisão. Nesse caso, essa pessoa foi presa em dezembro de 23 na prisão em flagrante. O mais importante aqui para a gente vai estar no resumo da situação executória. É nesse resumo que vai apontar primeiro para a gente a pena total. 5, 6 e 15, quanto a pessoa já cumpriu 3 meses e 28 dias, o remanescente de pena e o regime atual. Nesse caso, o regime dele é o fechado. Então, se ele está no fechado, ele vai progredir para o regime semiaberto. Então, o atestado de penas vai indicar aqui para a gente a previsão de progressão para o semiaberto. Ele está no fechado, vai progredir, progressão de regime para o semiaberto. Certo? Pena total de 5, 6 e 15, regime atual fechado, vai progredir para o semiaberto. Essa data, agora aqui alguns pontos importantes que faz parte da rotina do nosso trabalho, é importante que vocês tenham conhecimento. Uma coisa é a database. A database é a partir de quando é contada a progressão de regime. Então, nesse caso, ele tem uma database 22 de dezembro de 23, ele tem que cumprir para progredir, por ser reincidente sem violência, grave ou ameaça, 20% da pena. Ou seja, 1 ano, 1 mês e 8 dias. Então, a gente viu lá em cima que era um furto, que é um crime sem violência, ou grave ameaça, mas por ser reincidente ele progride com 20% e não com 16%. Então, aqui vai ter, vocês podem observar com calma que tem diversas possibilidades. Ó, gestante, progride quanto? Com 1/8. Crime comum, 1/6. Isso aqui é de legislação antiga. A legislação recente prevê 16% primário sem violência, 20% reincidente sem violência, primário com violência 25%, reincidente com violência 30%. Como eu disse, são diversas hipóteses. Hediondo primário 40%, hediondo primário com morte 50%, 60%, 70%, diversas possibilidades, né? Então, nesse caso, para progredir de regime, a pessoa tem que cumprir 20% de 5 anos, 6 meses e 15 dias. Esse cálculo aqui é feito sobre essa pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias. 20% vai corresponder a 1 ano, 1 mês e 8 dias. Então, a pessoa tem que cumprir 1 ano, 1 mês e 8 dias para ter a progressão de regime. Esse 1 ano, 1 mês e 8 dias é contado a partir daqui de 22 de dezembro de 23. Então, acrescentando 22 de dezembro de 23 mais 1 ano, 1 mês e 8 dias, a previsão de alcance é janeiro de 2025. Vocês podem ver que as outras opções aqui estão zeradas, ou seja, a pessoa não tem condenação nessas hipóteses. Zerado, 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 só tem 1 ano, 1 mês e 8 dias. Então, repetindo, para progredir de regime, a pessoa tem que cumprir 20% dessa pena total de 5 anos, 6 meses e 15 dias.
Nesse caso, 20% corresponde a 1 ano, 1 mês e 8 dias. 1 ano, 1 mês e 8 dias a contar de dezembro de 23. Previsão de alcance do semiaberto, 29 de janeiro de 2025. A Dilma Pereira perguntou: meu esposo pegou 15 anos e já tem 4 anos preso. Quanto ele cumpre para poder sair? Aí, ô Dilma, como eu falei, vai depender do crime, vai depender se ele é primário ou reincidente, vai depender se ele tem mais ou uma condenação, mais de uma condenação ou não, vai depender se ele tem falta grave ou não, então vai variar. Então, o ideal é ver o atestado de penas dele, que lá vai estar bem minucioso, quais crimes ele tem, quanto ele vai ter que progredir, quanto ele vai ter que cumprir para progredir, se ele é reincidente, se ele é primário, se ele tem crime hediondo, se ele tem crime comum, para a partir daí saber a previsão de alcance da progressão de regime dele. Tá bom? Só com base nesses dados não tem como precisar a data de saída, tem que ver se ele tem remissão, então tudo isso influencia, tá bom? Então, aqui a gente conseguiu ver a possibilidade de progressão de regime dessa pessoa, e além da progressão de regime, há também a possibilidade de obter o livramento condicional. O livramento condicional, como eu disse, é a colocação já em meio aberto, sem a passagem gradual, progressão gradual de regime, a pessoa é colocada de imediato no regime aberto, só que exige um tempo de pena maior, que a gente pode ver que se a pessoa for comum primária, tem que cumprir 1/3. Se ela for reincidente, metade. Hediondo, 2/3. Se for reincidente em crime hediondo, por exemplo, cometeu tráfico e tráfico, livramento condicional não pode ter, certo? Então, os requisitos são mais gravosos. Nesse caso aqui, a pessoa reincidente tem que cumprir 2 anos, 9 meses, 7 dias, ou seja, metade da pena que foi imposta. Enquanto a progressão de regime é prevista para janeiro de 25, o livramento condicional é previsto para setembro de 26, ou seja, mais de 1 ano e 8 meses depois. Isso porque, como é um benefício que permite colocação em meio aberto de forma imediata, os requisitos são mais gravosos, certo? E, por fim, o término de pena, quando que a pena vai ser extinta? Julho de 29, certo? Então, aqui a gente consegue extrair as informações principais do atestado de penas, que é a pena imposta à pessoa, qual condenação que ela pegou, qual crime, qual tempo de pena, a previsão de progressão, a previsão de livramento e a previsão de término de pena. São os pontos mais importantes no atestado de penas e, como eu disse, vai modificando ao longo da execução. Nesse caso, vocês podem ver que o atestado de penas indicava 0 dias de remissão, ou seja, essa pessoa não teve nenhuma remissão abatida ainda. Para a gente fixar o conteúdo, vou abrir aqui mais um atestado de penas, tem um pouco mais de informação para a gente entender melhor o atestado de penas. Vou compartilhar novamente. Aqui já é um outro atestado de penas de um outro caso hipotético. Atestado de penas, como eu disse, inicia com a qualificação, o nome, RG, nome da mãe, nome do pai, nascimento, o básico. Depois a gente vai para as condenações. No outro caso, a pessoa só tinha uma condenação, nesse caso ela tem 2 condenações, 2 processos, tá vendo? Estão vendo aqui? Ação penal tem uma linha que indica que 33, parágrafo 4º. É, 300 conto. Então. Eu acho que não bloqueou.
Mas o senhor tá mudo. Tá com o microfone desativado. Não sei se é só para mim. Ah, tava mesmo. Vocês perderam muito o que eu falei? Tem 1 minuto, tem 30 segundos. Tem uns 30 segundos. É. Na hora que passou para o segundo atestado de pena, você começou a falar dele, aí ficou mudo. Tá, então vamos. Obrigado por avisar. Vamos retomar aqui. Eu estava indicando que estava trazendo um outro atestado de penas com um pouco mais de informação para a gente compreender melhor as nuances do atestado de penas. Nesse caso aqui, eu estava dizendo que a pessoa tem 2 condenações. Uma pena de 2 anos e 6 meses pelo tráfico privilegiado. Uma pena de 5 anos e 10 meses pelo tráfico, que é o caput. Então, crimes distintos, penas distintas. 2 anos e 6 meses por um crime comum, o tráfico privilegiado é crime comum, ou seja, progride mais rápido do que o tráfico que a gente chama de caput, que é o tráfico comum e que é hediondo. Enquanto o tráfico privilegiado é crime comum, o tráfico do caput, ele é crime hediondo, certo? Então, aqui, pena de 2 anos e 6 meses, pena de 5 e 10. Vai indicar aqui para a gente as prisões, data de prisão de cada uma delas, e depois vai indicar o total da pena imposta. Aqui, nesse campo de pena total imposta, vocês já podem observar que ele somou as 2 penas, 8 anos e 4 meses, que é a soma de 2 e 6 mais 5 e 10. E a cada nova condenação, a pena total vai aumentar, certo? Então, aqui no campo pena total vai indicar todas as condenações, vai indicar quanto que já foi cumprido, o remanescente, se teve dias remidos, aqui mais um caso sem remissão. 0 dia remido. E também o regime atual, que é o fechado. Então, se ele está no fechado, ele vai progredir para o semiaberto. O regime semiaberto, data base, que é a partir de quando vai contar a fração para progressão. 18/1 de 23, que é a última prisão. A cada prisão em flagrante, a cada novo crime, a cada falta grave, essa data base vai modificando. E aí é recontada a progressão de regime. Então, por exemplo, hoje é 18 de janeiro de 23. Mas se ele cometeu uma falta grave agora em 2025, a progressão de regime vai ser jogada mais para frente, porque vai interromper novamente a contagem. Então, a cada falta grave, além de ter regressão de regime, é recalculada a progressão também. Além da regressão, além de perder dias remidos, porque quem comete falta grave tem os dias remidos perdidos em até 1/3, ocorre também a interrupção na contagem da progressão de regime, tá bom? Então, é 18 de janeiro de 23, porque ele não cometeu falta. Se cometer falta, vai interromper e vai alterar de novo a previsão de alcance da progressão. Data base de janeiro de 23, comum. Nesse caso, ele tem condenação pelo tráfico privilegiado, que é um crime comum, 1/6 corresponde a 4 meses e 4 dias. Ele tem condenação também por o tráfico. Vamos retomar aqui, o tráfico comum e o tráfico hediondo. Pelo tráfico comum, progride com 1/6. Pelo tráfico hediondo, progride com 40%. Vou mostrar novamente as frações zeradas, 0, 0, 0, 0, só tem 4 anos e 4 meses no crime comum e 2 anos e 4 meses no hediondo primário, certo? 2 anos e 4 meses. E aqui, nesse caso, é feita uma soma. Aqui vocês podem observar que é feito o cálculo distinto de acordo com condenação distinta. Então, por mais que a execução penal seja única, por mais que ela concentre todos os processos, o cálculo para a progressão, ele é separado de acordo com o crime. A Dalila está perguntando qual que é comum, qual que é hediondo. Nesse caso, o comum é o tráfico privilegiado e o hediondo é o tráfico do caput.
mas tem a Lei 8.072 de 90, que ela dispõe quais são os crimes comuns e quais são os crimes hediondos. O que está nessa Lei 8.082 é crime hediondo, o que não tiver é comum. É uma lista com vários crimes, e aí vai ter homicídio qualificado, hediondo, roubo com arma de fogo também é hediondo, 213 estupro também é hediondo. Então, o que a lei prevê? Se essa lei prevê que o crime é hediondo, hediondo. Se esse crime não estiver na lei, ele é crime comum. Então, não é o juiz que diz qual crime é hediondo e qual crime é comum. É a lei. Se estiver na lei de crimes hediondos, é hediondo. Certo? Então, nesse caso, o hediondo aqui para a gente é o tráfico do caput. Tá bom, Davi? Espero ter respondido sua pergunta. Nesse caso, então, ele tem que cumprir 2 anos e 4 meses de uma pena e 4 meses e 4 dias de uma outra pena. É somado, então, 2 anos e 4 meses e 4, dá 2 anos, 8 meses e 4 dias, contados a partir de janeiro de 23, progressão de regime para setembro de 25. Então, aqui é basicamente conta, conta e conta. Para quem é ruim de matemática, igual eu, é complicado, mas dá para visualizar bem o atestado de penas. Então, conta, 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 sempre com dias remidos, sempre com a parcela de pena a ser cumprida e a previsão de alcance. Tá bom? Aqui é o progressão para o semiaberto. Como eu disse também, a possibilidade de livramento condicional. Database 17 de abril de 2019. Ele tem 2 crimes, vou repetir, distintos, comum e hediondo, então a fração é diferente. Para o crime comum primário, 1/3. Para o crime hediondo, 2/3. Então, soma 10 meses, com 3 anos, 10 meses e 20 dias, a progressão de regime é para maio de 2027. E, por fim, o término de pena previsto para dezembro de 2030. Então, repetindo, os principais pontos do atestado de penas: término de pena, livramento e progressão. Além da remissão, a gente consegue ver por aqui. Então, essas são as informações do atestado de penas que eu gostaria de trazer para vocês. A execução penal tem muito mais conteúdo, muita mais minúcia, mas não, acho que não seria o caso de trazer aqui para não atrapalhar o tema central, que é justamente o atestado de penas. Acho que se eu trouxesse outras informações, poderia confundir um pouco o aprendizado. O mais importante aqui é entender cada crime, a fração é diferente para cada condenação, se a pessoa é primária, se a pessoa é reincidente, entender também as possibilidades de remissão, as possibilidades de regressão, e a partir daí ter uma melhor compreensão do atestado de penas. Acho que a gente já pode abrir para perguntas, Davi, se o pessoal tiver. Perfeito, Renan. Ó, te agradecer de novo pela exposição, acrescentou demais, ilustrativa, muito bacana mesmo. E aí, relembrar o pessoal que vocês podem tanto mandar pergunta no chat, e aí o professor lê, a gente lê, ou levantar a mão, igual a Bárbara já levantou, e a gente vai passando. Então, tem uma... Eu vi que a Sueli levantou aqui na câmera também, tem uma mãozinha no próprio aplicativo, não sei se está aparecendo para vocês, que aí ajuda a gente a identificar a ordem de quem foi perguntando. Mas vamos começar, então, com a Bárbara. A palavra é sua, Bárbara. Boa noite a todos. Doutor Renan, o senhor comentou sobre a guia de recolhimento. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aí minha dúvida é, a partir de quando o condenado tem a sentença estabelecida pelo juiz, que essa guia fica disponível? É imediato?
Bárbara, geralmente é questão de 15 dias, porque tem alguns trâmites burocráticos de intimar as partes da sentença, intimar o sentenciado, então não é um prazo fixo, são 3 dias, são 10 dias. Geralmente, quando a pessoa está presa, é dada urgência nessa expedição da guia. Então, é algo que a vara toma bastante cuidado no controle do prazo. Mas aí, para ser bem objetivo, não há prazo certo, mas é algo que tem bastante controle, e assim, média de 10, 15 dias. Certo. E só outra pergunta, engatando com essa. Uhum. E se a pessoa tiver entrado com recurso, mesmo tendo sido condenada, essa guia pode demorar, então, mais tempo ainda para ser Hum, expedida? Ou Então, não aí, tem relação? então, aí são duas situações distintas. Se a pessoa tiver solta, a pena dela só vai iniciar depois que esgotar todos os recursos. Então, o juiz, quando condena a pessoa, ao final, na sentença, ele tem que falar se mantém a pessoa presa ou se mantém a pessoa solta. Se ele mantiver a pessoa solta, a cada recurso não tem um trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando não tem mais recurso. Enquanto não tiver o trânsito em julgado, a guia não é formada, a pessoa segue solta e só depois do trânsito em julgado que a guia é formada e que a execução é iniciada. Mas se a pessoa estiver presa, ou seja, o juiz condenou e manteve a prisão, independentemente da pessoa recorrer ou não, a guia é expedida rapidamente. Então, a pessoa pode recorrer quantas vezes quiser se estiver presa. A guia é expedida na mesma, entre aspas, velocidade. Entendi, Então, perfeito. situações distintas. Obrigada, viu? Por nada. Eu acho que a Sueli tinha pedido para fazer uma pergunta também, né, Sueli? Se quiser falar, só abre o microfone, pode ficar à vontade. Sueli, parece que está mudo o seu microfone ainda. Ainda nada, Sueli, não sei se você está falando, mas ainda não conseguimos te ouvir. Sueli, se você puder mandar a pergunta no chat, não sei, tentar agora, que parece que saiu aqui o íconezinho do grupo. Saiu? Tá ouvindo? Agora foi. Uhum. Ah, é porque vocês me perdoam, é porque eu não... É a primeira vez, sabe, que eu faço assim, que eu participo. Não se Aí, preocupe. é igual eu vou falar para você, doutor Renan, não é? Uhum. Doutor Renan, é que o meu filho, Derlan Dias, o julgamento dele foi dia 6, lá em Belo Horizonte, e eu tenho essa decisão. Dá para absorver? Não. Não consegue ver, não? Não. Consegue ver, não, né? Não, Sueli, não está mostrando nada aqui para mim, não. Deixa eu ler para o senhor, para o doutor. A decisão foi rejeitar a preliminar e no mérito negaram provimento ao segundo recurso defensivo e deram parcial provimento ao primeiro apelo ministerial, vencido em parte o vogal.
Aí, o que quer dizer, doutor Renan, isso aqui? Então, senhores, parte da informação precisa é só tendo acesso ao documento na íntegra, para ler Ah, tudo e te passar a informação precisa. O que eu posso adiantar é que, aparentemente, o Ministério Público recorreu, e aí o que o Ministério Público pediu foi deferido. Mas, assim, muito genérica essa informação minha, porque eu não tenho acesso ao porque processo nem não aceitaram, foi isso, não aceitou. exato. Aí sim, trocando em miúdos seria basicamente, aparentemente, que a condenação está mantida. Ele está preso, não está cumprindo pena? Ele está preso Pois é. no processo de Monte Carmelo. Pois é, provavelmente é isso. A condenação dele está mantida e cumprindo pena mesmo, tá? Mas para ter informação precisa, se tiver defensoria no local, te oriento a procurar para ter a informação correta, tá bom? Esse vogal aqui, o senhor sabe me falar? O doutor sabe me falar o que é isso? Esse vogal é um dos desembargadores que vota. Quando há uma sentença condenatória, é o juiz que decide. Quando a parte recorre, são 3 desembargadores que decidem. E um dos desembargadores dá-se o nome de vogal. Então, seria um dos desembargadores que decidiram. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite. Pode repetir, por favor, os benefícios do regime fechado e quantos dias de remissão de pena? Quem está no regime fechado, basicamente, a única possibilidade é trabalho. Trabalho, estudo, remissão. Remissão, trabalho e leitura, porque ele não tem trabalho externo, não tem saída temporária. Então, remissão. E aí, daquela forma que a gente tratou, remissão por trabalho, por estudo e por leitura. Leitura, cada obra lida 4 dias, trabalhando de segunda a sábado, se no presídio tiver vaga, e aí a cada 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão, e remissão por estudo, que em algumas unidades prisionais que não dispõem de vaga de escola, aceitam remissão à distância, e como eu disse, como seria o caso do SENED, um estudo à distância. Mas, para quem está no regime fechado, não tem muita possibilidade, a não ser mesmo a remissão, nessas 3 hipóteses, de trabalho, de estudo e leitura. E aí, dependendo de onde estiver preso, ver com o juiz de execução, com o advogado, defensor, se aceita remissão por estudo, e aí algum estudo à distância, assim, para ajudar a bater na remissão. Certo. No regime fechado, né, que é o caso do meu esposo, ele tem direito sobre o SENED, mas pela apostila, ou ele consegue, dependendo do presídio, fazer online? Então, isso varia muito de comarca para comarca e de unidade prisional para unidade prisional. Às vezes, num presídio A aceita e no presídio B é completamente diferente. Então, não consigo te falar uma informação que seja universal para todos. Então, apesar de ser uma resposta genérica, a minha te oriento a verificar com alguém que tem conhecimento do presídio, algum colega está preso, ou, repetindo, ou a Defensoria Pública, ou um advogado que atua na comarca, para saber se o juiz aceita esse tipo de remissão. Já tem sido bastante aceita, mas para evitar de ter um gasto e, no final das contas, não ser aceita a remissão, te oriento a fazer essa constatação antes, mandar e-mail para o presídio, geralmente eles respondem via e-mail, então fazer esse contato lá, para saber se de fato esse tipo de remissão é aceito. Certo. Ok, muito obrigada, boa noite. Por nada, boa noite. Boa noite. Agora, desculpa para a Viviane mesmo que está falando, né? Isso. Ah, tá. Vi que você tinha ficado para trás aqui, Viviane. A palavra está com você. Não tem problema não. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Joia. A pessoa que ela tem dois habeas corpus, um de cada estado,
um de Minas, um de Goiás. Uhum. Ela tem as duas, já foi expedida as duas condenações, Uhum. porém, quando o advogado entrou com recurso, então não voltou para o regime fechado. Uhum. Mas nesse meio tempo, ele voltou, cometeu de novo, né, uma infração e agora está preso. Uhum. Teve o julgamento, mas ainda não saiu a pena. Uhum. O que que pode implicar? A soma das duas condenações, mais Perfeito. essa terceira, é isso? Exato. Como que vai, como que procede de agora para frente? É, Até sair a sentença do terceiro julgamento. tá. Ainda que não saia por enquanto a sentença desse terceiro julgamento, ele provavelmente já vai ter uma regressão de regime. Hum, Então, se ele estava solto, provavelmente ele já foi regredido para algum outro regime, ou semiaberto ou fechado. Esse ponto, independente de sentença. Mesmo com denúncia, mesmo com a PFD, vindo sentença ou não, a pessoa já vai sendo regredida de regime. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, exatamente isso que você falou. Vindo já a condenação, ela é juntada nesse processo de execução penal, é somada a pena, e a partir dali é definido o regime de cumprimento. Então, vai somar provavelmente as 3 penas, e a partir dali calcular os benefícios. Tá bom? E aí, quando vier a condenação, como eu falei, vai expedir a guia, expede a guia, é feito o somatório, encaminhado o novo atestado de penas para ele, com todas as penas impostas. certo. No caso de tráfico, como que eu sei qual que é, como é que fala? Caput? Não sei como é que fala esses dois que o senhor falou. Caput ou tráfico, tráfico caput ou privilegiado. Pode só falar tráfico ou tráfico privilegiado. Certo. O tráfico é o tráfico e privilegiado tráfico privilegiado é aquela pessoa que não é a chamada mula, que só estava conduzindo droga, a pessoa não é de fato o traficante, ele só estava conduzindo a droga. Então, aí ele tem a pena menor, geralmente uma pena de 1 ano e 8 meses, uma pena de 2 e 6, de 3 e 4 é uma pena baixa. Certo. Se é uma pena de 5 para mais, aí provavelmente é o tráfico que a gente fala hediondo. Nesse caso aí, como ele é reincidente, ele já tem outras condenações, aí ele não vai ter esse tráfico privilegiado, não. Ele muito provavelmente vai ter o tráfico comum, que é hediondo. Esse tráfico privilegiado é só para quem é primário. Se ele for reincidente, já não aplica, não. E aí o hediondo, as penas são maiores. As penas são maiores, ele vai ter que progredir, cumprindo mais pena, então é bem pior. Tá bem. Muito obrigada. A gente tem mais uma pergunta no chat aqui da Eudenice. Isso. Você consegue ler? Eu posso Isso. ler aqui também. Não leio. Meu filho foi julgado e condenado. O defensor pediu a revisão da pena. Isso foi em janeiro e até agora ainda não saiu a resposta do juiz. Demora muito tempo? Janeiro, não deve demorar muito mais, não, Eudenice. Geralmente esses prazos judiciais é difícil precisar com certeza quanto que demora, mas já vai caminhando aqui para 7 meses, não deve demorar muito mais não. Mas aí acompanhar no site do TJMG, tem a opção de consulta pública, você joga lá TJMG, consulta pública, consulta processual, consulta pública, e joga o nome dele, que você consegue ver se já houve o julgamento, tá bom? Às vezes foi até julgado, você só não tem a resposta ainda, tá bom? Então, orienta a fazer essa consulta pública no site do TJ. Daiane levantou a mão? Isso. Boa noite. Boa noite. Doutor Renan, deixa eu te perguntar. O meu esposo foi à júri e foi condenado em março. Aí a gente recorreu para
anulação do júri. Uhum. Mais ou menos quanto tempo que demora essa resposta? A gente recorreu lá na data que foi estipulada para poder estar recorrendo, aí a gente recorreu. Aí agora já vai fazer 5 meses, dia 19, que ele está preso. Aí, normalmente, quando a gente recorre à anulação do júri, que já está no desembargador, demora quanto tempo a resposta? Certo. Esse caso seu parece muito com o da Eudenice, que não tem um prazo fixo, não tem um prazo certo de quando vai ser decidido. Nesses casos, já se foram 4 meses, mas está um prazo razoável ainda. Acho que até uns 5 meses, 6 é razoável. Mas te oriento, assim como eu falei para o Denise, de consultar no site do TJ, consulta pública, lá tem a possibilidade de você acompanhar o julgamento não, acompanhar se houve decisão ou não, se houve modificação ou não, e a partir dali ter a informação atualizada. Então, pode jogar no site TJ, consulta pública, pode jogar pelo nome dele que aparece, mas não consigo te precisar um tempo, mas é mais ou menos assim, 5, 6, ainda mais júri, que é um processo mais cuidadoso, né, que envolve muita gente, então tende a demorar um pouquinho mais, tá certo? Ah, entendido. É porque já está lá já está para o desembargador, aí a gente só está Então esse NAP está caminhando, viu, Daiane? Não vai demorar muito mais, não. Logo, logo já deve decidir. Ah, então tá bom, obrigada. Nada. Posso ler o da Elisa aqui? Boa noite, queria saber sobre o meu marido, ele está em prisão preventiva. A preventiva acaba esse mês, o juiz pode prolongar ou não? Pode, Elisa. O juiz tem que, enquanto a pessoa não foi condenada, ela fica na prisão preventiva, é isso que você está falando. E a prisão preventiva, ela é reavaliada a cada 90 dias. Então, a cada 90 dias, o juiz reavalia a prisão preventiva e ele pode, sim, manter, tá? Ele pode tanto manter quanto soltar. Então, são essas duas possibilidades. Ana Maria? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, creio que até é simples, mas por conta de eu ser meio leiga, a primeira vez, eu não entendo quase nada desse assunto. O meu esposo vai ter a primeira audiência agora dele, ele está no regime fechado, e ele é reincidente. Só que os outros processos dele não teve julgamento ainda. Então, nesse que ele vai ter audiência, no caso, ele não tem somatória de nenhum outro, né? Vai Tem ser uma só condenação só, né? isso, vai ser somente esse então, né? Se ele for aí quando assim tem a primeira audiência, leva geralmente quanto tempo para sair a resposta? Nesse ele está sendo processado ainda, não é, Ana Maria? Isso, ele está preso, já tem 4 meses, aí marcaram essa primeira audiência, o dele é furto qualificado. Ele não foi nem condenado, não? Não, vai ser agora a decisão. Então, pode ser que a sentença saia na própria audiência, acontece muito disso. Certo. De marcar a audiência e ali o juiz decidir. Aí ele vai avaliar se o caso é complexo ou não. Se não for complexo, ou seja, é um caso que não exige muita outra análise, ele pode decidir ele mesmo. Se depender de alguma outra análise, ele provavelmente dá prazo para a defesa manifestar, para o Ministério Público manifestar, se precisar de alguma perícia, alguma coisa assim. Mas se não precisar, pode ser que a resposta saia na própria audiência, tá bom? Mas é só aguardando mesmo o ato para ver como que vai ser o desfecho dele. Mas pode ser, então, que demore alguns dias. Sim, pode ser que resolva ali, pode ser que demore mais um pouco. E no caso, furto qualificado, a pena seria de quanto tempo? E ele tem essa porcentagem de já ter sido paga, quanto que é, mais ou menos? Então, furto qualificado eu não vou saber te falar, não sei, assim, de cabeça. Mas é um crime sem violência. Você falou que ele não tem outra condenação, tem? Não, ele tem passagens, mas está tudo sendo julgado, ele não marcou nenhuma ainda. Então, nesse caso, ele não é reincidente, ele vai progredir em caso de condenação no crime de furto
for técnico em comum, provavelmente com 16%. E aí, nesse caso, é o requisito mais brando, é o menos grave. E aí, o tempo que ele está cumprindo pena agora, provisoriamente, cumprindo pena não, né, porque ele não foi condenado, o tempo que ele está preso já vai ser considerado para fins da progressão, se vier alguma condenação. Ah, não, certinho. Te agradeço, viu? Boa noite. Ô, Renan, você me permite só para complementar a questão da pena do furto qualificado, que são 2 a 8 anos. Então, dentro do que o Renan falou, ele sendo primário, a tendência é que não venha o regime fechado, né? Claro que, enfim, pode variar, mas só complementar essa informação aí, porque como é uma distância muito grande, né? Dificilmente vem um regime fechado inicial aí. Perfeito. Não, obrigada. Temos mais uma no chat. Temos mais uma no chat. Oceano, já não sei, enfim, né? O nome, mas pode ficar à vontade. Olá, boa noite. A progressão de regime, a condicional e o alcance de pena são 3 coisas diferentes, né? Exato. Porque no caso do meu marido, a condicional dele, a data está primeiro que a progressão de regime. Aí, no caso, dando a data da condicional, ele sai. Mas no caso ele sair, ele ainda fica assinando. Exato, é isso mesmo. Então, vamos por partes. A progressão de regime, condicional e o término de pena são 3 coisas diferentes. No término de pena, a pena dele já não vai ter mais nada a cumprir quando tiver o término de pena. A progressão de regime e o livramento condicional possibilitam a colocação em meio aberto, ou seja, soltura. Nesse caso, ele pode ter perfeitamente o livramento condicional antes da progressão. E aí, alcançando essa data, não posso afirmar com certeza, porque é só analisando o processo para te dar uma informação precisa. Só o juiz para te falar isso. Mas é muito provável, sim, que se não tiver falta grave, se tiver um bom comportamento, cumprindo pena certinho, na data da condicional, ele ser liberado, sim. Ele pode estar em qualquer regime, ou no fechado, ou no semiaberto, não importa. Se ele alcançar o livramento condicional, repito, estiver cumprindo pena regular, sem falta, sem nada, pode ser que, é muito provável que ele saia assim. Olha, não temos mais ninguém na fila, mas o espaço está aberto, meninas, o momento é esse. Quem quiser levantar a mão ou mandar alguma pergunta no chat. Viviane, boa noite. Meu filho está preso por latrocínio, mas a vítima sobreviveu. Ele tem um habeas corpus para ser julgado dia 20, audiência 28. Não tem impacto no outro? Não tem impacto, não. A audiência provavelmente vai ser mantida nessa data e o habeas corpus, você deve estar pedindo a soltura lá, né, Viviane? Enfim, mas não modifica, não, porque são pedidos distintos. O habeas corpus provavelmente é para soltura e a audiência é para seguir na apuração do caso. Então, um não atrapalha o outro e aguardar mesmo o andamento do processo. A Lígia, quanto tempo depois sai a condenação pode se pedir o atestado de pena, sendo que a defensora pediu redução da pena? Aí vai ser o caso, Lígia, de expedir a guia, como eu falei, vai de 15, 20 dias, mais ou menos, e aí forma-se a execução dali a uns 5, 10 dias, ou seja, mais ou menos um mês entre a condenação e a expedição da guia, aí já forma atestado de pena, acho que mais ou menos um mês, tá? Catarina, quando está escrito no cálculo de pena regime semiaberto, ativo, significa o quê? Significa que ele está no regime semiaberto, tá? Quando tem informação de ativo na frente, significa que o regime dele atual é o semiaberto. Ele disse, você está falando que tem 3 meses? Então, assim, te oriento, então, a procurar defensoria pública, se não tiver, o advogado, para pedir para o juiz a inspeção da guia, ou, se for o caso, não, acho que é melhor peticionar no processo, e aí, constatando isso, que já tem 3 meses, que já tem condenação, que ele está preso, mas não tem execução, e aí sim pedir a expedição da guia.
Maria Moreira, queria saber, meu filho estava no semiaberto, ele pegou 4 anos no aberto, só que agora ele caiu lá no tráfico, só que não pegou nada com ele, está com a pessoa que pode prejudicar sim, Maria, mas aí tem que aguardar a apuração do processo lá. Aqui é um caso muito hipotético, não dá para falar, mas enquanto não houver desfecho lá de condenação ou absolvição, nesse novo processo, ele já tem que voltar para o regime semiaberto, provavelmente. E até que o juiz decida, isso é falta grave e pode prejudicá-lo, sim. A Defensoria Pública tem quanto tempo para arquivar algo no processo? Não tem, não, Josi Cândida. Aqui, ao invés de arquivar, acho que é pedir, né, que você queria dizer? Não sei, provavelmente é. Mas não tem tempo, não. Passou um mês, isso, pedido. Não tem problema, não. Pode ser no tempo que achar que é o correto, mas não tem essa questão de perder, estudei há 2 anos, perdi, não. Já tem uma semana já. É bom fazer o pedido, mas não preocupa não, porque não corre o risco de ser indeferido pelo decurso do tempo, não, tá? Olá, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Sim. Boa noite a todos. Adriana, minha linda, muito boa noite. O meu filho está preso pelo mesmo fato. Ele cometeu o mesmo fato e está preso. Corre o risco de ser condenado? Já Sim. vai para 5 meses que ele está preso. É possível, meu José. Assim, 50-50, né? Chance de ser condenado e chance de ser absolvido. Então, aqui é aguardar mesmo o desfecho do processo, saber para quando já teve audiência, se vai ter audiência, mas tem chance de condenação e chance de absolvição. E os outros processos dele foram arquivados? Ou seja, não foi condenado, né? Não. Então provavelmente ele é primário, não tem condenação anterior. Isso pode influenciar numa futura pena, mas sobre condenação ou não, é aguardando mesmo. Já teve audiência nele? Não, ainda não. Pois ele deve passar por alguma audiência, e aí nessa audiência o juiz ouve ele, e aí, ao final das contas, decide. Mas tem chance de ser condenado ou absolvido, tá bom? Ok. Muito obrigada. Por nada. Agradeço a minha oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta. Uhum. Meu esposo tá para sair em abril do ano que vem. Uhum. Aí eu tenho que ir na defensoria para pedir para o advogado ver alguma coisa ou não precisa, porque já está lá a data certa dele sair? Exato, é isso, Cristina. Tá lá a data certa. Se quiser peticionar, pode procurar a defensoria, advogado e pedir. Mas o sistema já aponta isso na secretaria e a secretaria faz independente de pedido. Já junta o atestado, já manda para o Ministério Público, depois vai para o juiz que decide, tá bom? Sim, é porque ele vai sair de tornozeleira, né? Uhum. Aí não precisa, então, nem de eu fazer o pedido. Não, ele está no regime semiaberto agora? Não, fechado. Tá, ele vai para o semiaberto. Sim. Certo. Não tem necessidade de fazer o pedido, não. Mas pode fazer o pedido à vontade, mas não tem necessidade, porque, nesse caso, o sistema já aponta de ofício, tá bom? Sim. Não, tá bom, obrigada. Nada. Mais uma coisinha. Uhum. Eu fui lá na defensoria e perguntei. Que eu tentando lembrar o nome das coisas, né? Uhum. Aí a moça olhou para mim e falou assim que ele pode ter direito à comutação de pena ou perdão de pena conforme final de ano. Agora, se o juiz achar, ele pode ter isso. Essa comutação de pena, o que é? Então, a cada final de ano, a Presidência da República emite um decreto que a gente chama de indulto e comutação. Então, a cada ano,
é emitido um decreto, e esse decreto varia de ano para ano. Um ano é um decreto com alguns requisitos, outro ano é outro decreto com outros requisitos. O indulto é perdoar a pena. A comutação é reduzir a pena. Então, se a pessoa tem uma pena de 8 anos, a comutação reduz a pena imposta a ela. E aí, se a pena é reduzida, os benefícios também são antecipados. Então, a comutação é isso. É reduzir uma pena que foi imposta a uma pessoa. Ela tem que ter um bom comportamento, não pode ser condenada por crime hediondo, porque crime hediondo não tem comutação, e tem que ter cumprido uma parcela boa da pena. Geralmente 1/3, 1/4, 1/5, tá bom? Ah, sim. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá, gente. Mais alguém? Se quiser, pode fazer igual as meninas mesmo, só abrir o microfone, falar direto com o professor, ou mandar no chat. Eu tenho mais uma, posso? Uhum. Doutor, sobre a execução provisória. O crime aconteceu em Goiás, só que a pessoa está presa em Minas. Aí a execução provisória está onde que a pessoa está presa ou está onde que ocorreu o fato? Ou depende? Então, quando envolve mais de um estado assim, geralmente há certo conflito, porque um estado tem uma determinação e outro estado tem outra. Mas tende a acontecer da execução ficar onde ele está preso mesmo. Então, se ele estiver preso em Minas, a execução vai a execução vai tramitar aqui em Minas Gerais mesmo. E aí, Provisória? Provisória, exato. Certo, perfeito. Muito obrigada. Maria Moreira, se meu filho é primário no tráfico, corre o risco de ser condenado a quanto tempo? Então, depende. Aí, a pena mínima do tráfico é 5 anos, certo? O mínimo do tráfico é 5. Mas, se for aquele tráfico privilegiado que a gente fala, que é o crime comum, aí tem a redução de até 2/3, e aí poderia ficar até em 1 ano e 8 meses. Então, depende muito de analisar o processo, de ver, mas a pena mínima do tráfico é 5, e se for privilegiado, pode ser reduzido em até 2/3, e como eu disse, ficar em 1 ano e 8 meses. Mas, e aí regime semiaberto para 5 anos, ou aberto para 1 ano e 8 meses, tá bom, Maria? Aguardar e ver o que está sendo decidido lá. Mas são essas possibilidades. Lívia Oliveira, quando recorremos um processo, demora muito tempo para vir a resposta? Depende, Lívia. Pode ser que venha com 5, com 6 meses, é natural um prazo desse. Não consigo te indicar de forma definitiva qual o prazo, mas pode ser que demore sim, ainda mais se tiver muitos réus, se for um processo muito complexo, aí pode ser que demore um pouquinho mais. Bom, gente. Dalila, tem mais um. Dalila, meu marido caiu no tráfico pela segunda vez, foi condenado a 7 anos, sem possibilidade de sair antes. Complicado, Dalila, porque é reincidente no mesmo crime, aí tende a ser mais complicado. Se tiver recorrido, pode ser que abaixe, mas por ser reincidente, está num patamar dentro do padrão, que a pena base de quem é primário é 5 anos, quem é reincidente tem uma pena um pouco maior.
Então, se ele já tem uma outra condenação, 7 anos não foge muito, não. Então, pode recorrer, e tem possibilidade de sair antes, mas também pode ser mantida essa pena. Então, como ele é reincidente, para progredir é mais difícil, enfim, pode ser que saia antes, mas a pena também está dentro do padrão. Recorrendo, estão esperando, aí é difícil falar, mas é esperar mesmo, só depois do julgamento para ter uma definição do que pode ser feito. Lívia Oliveira, que a Lívia falou, perguntou: quando a pessoa é condenada no tráfico menor de 21 anos e cai no mesmo crime, é considerado reincidente? Olívia, a pessoa reincidente, a reincidência não tem relação com a idade, tá bom? A reincidência ocorre quando uma pessoa comete um crime depois que ela tem uma condenação anterior já definitiva, ou seja, ela cometeu um crime, esgotou todos os recursos, aí a gente fala que a condenação transitou em julgado. A pessoa cometeu um crime, cometeu um crime, foi condenada, recorreu, o recurso foi indeferido e, ao final, não pode recorrer mais. Aí ocorreu o trânsito em julgado. Se a pessoa cometeu um crime depois desse trânsito em julgado, aí é considerada reincidente. A reincidência não basta cometer um crime atrás do outro. Cometi um crime hoje, um amanhã, ou depois, sou reincidente. Não. A reincidência só é depois do trânsito em julgado da condenação. Então, aqui ela não tem relação com a idade. Então, se a condenação anterior tiver transitado em julgado, ou seja, não ser possível mais recurso, depois ele cometeu um novo crime, aí sim ele vai ser considerado reincidente. Tá, joia? E ficou menor de 21, o advogado falou que era crime privilegiado, então ele não é reincidente. Não. E aí enquadraria, né, naquilo que eu falei, se tiver, não é em relação à idade, mas sim quanto ao trânsito em julgado. Se já tiver transitado em julgado um crime, sem caber mais recurso, depois ele cometeu um novo crime, aí sim ele é reincidente. Com fração pior para progressão, com fração pior para livramento. Mas se não tiver reincidência, aí não tem piora no cálculo da progressão, não. Deixa eu perguntar uma coisa. Uhum. Uma amiga minha, a filha dela agrediu ela. E agredia com palavras e agrediu fisicamente. O filho dela estava em casa, né, de tornozeleira. Ele presenciava tudo isso e não podia fazer nada. Só que o dia que ela machucou a mãe, ele foi, pegou ela e deu umas nela, marcou ela, né? Uhum. Aí ele foi preso pela Lei Maria da Penha e ele estava faltando uma semana só para ele tirar a tornozeleira. Uhum. Aí o juiz deixou ele trancado, aí ele volta para cumprir o período da tornozeleira e mais o julgamento da Lei Maria da Penha, mesmo ele tentando proteger a mãe dele, que eu vi, tem fotos e escutei os gritos da mãe. Provavelmente ele vai ser ouvido, o Cristiano, vai ser ouvido na audiência de justificação perante o juiz da execução, vai ser ouvido também no processo criminal que está apurando esse fato, e aí tem que ser ouvido todo mundo para ter uma decisão correta. Até lá, geralmente, o juiz dá uma decisão cautelar, ou seja, ele regride cautelarmente até que esse fato seja devidamente apurado.
Então, como cautela, ele toma essa providência e, ao final, ouvida quem deve ser ouvido, ele decide pela condenação ou não. Então, se ele não tiver sido ouvido ainda, ele já foi ouvido? Vai ter uma audiência agora. Pois é, aí nessa audiência que vai ouvir e aí vai decidir. Vai entender esse contexto e verificar o que vai ser feito. Mas até lá, como eu te falei, o juiz, como cautelaridade, como algo provisório, decide para manter a prisão dele. Mas pode ser que mude depois dessa audiência. Ah, sim. Então tá, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? E ninguém mais tiver nenhuma pergunta, pelo horário já podemos liberar o professor, né? Alguém tiver que falar mais alguma coisa, o momento é esse. Doutor Renan, acho que ficamos assim, então. Queria agradecê-lo novamente, tanto pela exposição, quanto pelas respostas, pela paciência, pela didática. Acrescentou demais, a gente vê pelo número de perguntas, né, por já mais de 2 horas de aula, tanto de gente que a gente ainda tem aqui. Então, só agradecer ao senhor mesmo, ajuda demais a gente continuar fazendo esse trabalho, e as portas estão sempre abertas. Obrigado. Quando quiser voltar, vai ser uma honra para a gente. Eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouquinho com cada um. Então é isso, gente. Nos vemos, então, na semana que vem. Nós teremos... Conferir o tema da nossa próxima aula. Mas, de toda forma, as meninas vão passar para vocês direitinho, vai ter a divulgação dos cards e tal. Terça-feira, no mesmo horário, no mesmo local. A gente aguarda vocês. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa gente. noite, muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada pela atenção. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite.